Olá pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss hoje? Bora para mais uma visão de mercado. Bom, pessoal, a consistência. O que é consistência para vocês? No consistência você faz sempre a mesma coisa. A gente vendeu os dias bons já no começo desse mês, né? E do mês passado vimos de umas operações um pouco ruins, né? Era um pouco de trabalho, o mercado só subia e ele só estava dando sinais de venda. Por mais que a gente tentava subir com ele comprado, sabendo do movimento, ele apenas dava movimento de baixa, entradas de baixa, perdão. E a gente foi sofrendo um pouco, mas sempre fazendo o que deve ser feito. Então vamos lá, com isso em mente, sabendo da consistência que você fazer sempre a mesma coisa, sempre, não é questão de fazer dinheiro, é questão de você repetir todo dia a mesma coisa. Quando você acorda, vai tomar o seu café, ou vai tomar o seu leite, ou vai para o seu trabalho, tomar o banho, isso é consistência, a mesma coisa acontece aqui no mercado. Então com isso, gente, o que eu faço sempre na minha visão? Eu pego a referência primeiro, porque a referência que a gente tem esse topo e esse fundo, que ele está em tendência de baixa, né? Ele tinha quebrado esse choque aqui, né? E fez esse movimento, onde ele não tinha corrigido ainda nos seus 50%, né? Então o que a gente tem é uma possível correção aqui, né? Do mercado, onde a gente poderia priorizar algumas compras assim, que ele deixasse o movimento onde ele pudesse romper o choque aqui, deixasse uma zona de liquidez antes de atingir os seus alvos de 50%, né? Para depois ele voltar a cair. Só que a tendência é de baixa. Mas a tendência é de baixa, eu tenho sempre um tiro que eu gasto numa zona que não é necessariamente uma zona de compra ou venda, que no caso aqui é uma zona compradora. Então se o movimento está forte, eu arrisco um tiro geralmente por algum order block que a gente tem por aqui, né, da marcação. Com isso em mente, gente, a gente teve a nossa primeira entrada aqui, a gente tomou um stopzinho curto. Stop não tem que ficar alongando, tem que perder pouco para ganhar bastante. E depois disso, o mercado continua subindo, né? Ele vem aqui, ele chega a dar alguns pontinhos, que na verdade a entrada foi aqui, ó. Ele chega a dar alguns pontinhos aqui, 100 e pouco, se eu não me engano, depois ele vem e stopa, né? Sem problema nenhum, stopzinho curto. E logo depois a gente teve uma outra entrada nesse Fair Value Gap que eu falei pra vocês. Nesse Fair Value Gap aqui a gente também tomou um stop, tá? Curtinho também, porque não tem necessidade de ficar alongando stop. E a gente teria mais duas entradas, que é aqui e aqui, faltando, que a gente entrou nessa aqui e tinha um outro order block, então seriam 4 entradas. Se você já usa um stop de 155, que é uma coisa, é um stop maior do que a gente está usando agora, que são stops mais curtos, que a gente tem nosso refino, e é uma coisa que eu falo mais privado, pessoal que está comigo, o que acontece? Você tem que pegar melhor lugar de compra. Então qual é o melhor lugar de compra? Acima dessa região, porque aqui tá a liquidez, ó. Aqui é a zona de liquidez. Então se aqui é a zona de liquidez, você provavelmente teria tomado o stop dessa região e depois você teria uma última compra aqui, né? Uma última venda, perdão, aqui de venda, né? Para tentar descer com o preço, para tentar o rompimento, né? Porque ele tá em tendência de baixa e tá perto da região de 50% aqui, né? Ele tá bem perto da região de 50%. Tá abaixo, tá numa zona compradora, mas teoricamente é um alvo, tá? Se você tem apetite a risco, vale o tiro, como eu falei. Se é um movimento que tá forte, como ele demonstrou, teoricamente ele corrige pouco para depois ir. No caso aqui, talvez agora ele reaja numa correção onde ele possa vir pegar aqui no seu ponto correto, que é esse aqui, nesse 50%, para fazer a continuidade do seu movimento de baixa. Então pessoal, é sempre essa minha visão. Então o que eu faço? Para manter a minha consistência, pego a referência, vejo como é que tá o mercado, se ele tá em alto ou em baixo, tenho minha referência e vejo onde ele vai nascer. Se ele vai nascer por aqui, se ele vai nascer aqui. Então com isso eu já tenho um sinal do que provavelmente vai ser o dia. Se ele já amanhece aqui, provavelmente essa aqui seria a entrada que daria mais certo, porque ele já deu oportunidade, então ele tá mais forte, então ele pode vir aqui, deixa eu cair. Se ele fosse subir, ele ia fazer umas mitigações aqui antes de subir para voltar a cair, tá? Então é basicamente isso. A gente pega a nossa referência e depois vai marcando nossos order blocks ou family gaps que tem pro caminho e a gente vai esperando o movimento conforme ele vai demonstrando. E aqui ele demonstrou que estava num dia corretivo para voltar a cair. E a gente acabou pegando 1000 pontos nessa entrada aqui, né? Onde está amarelo, a gente pegou na máxima aqui, né? Então a gente entrou aqui, caso você tivesse visto o meu vídeo ontem, você entrou aqui no 50%, né? Que é o padrão.
E você pegou seus 1000 pontos, surfando a fé aqui nessa mínima, né? Pegando sem calor nenhum, né? Tocou, acionou, desceu. Sem dificuldade, pegando 1000 pontos. Os alvos aqui, técnicos, né? Você pode ver que tem algumas linhas marcadas. São zonas de liquidez aqui, né? Essas zonas de liquidez. Porque ele poderia fazer o quê? Pegar esse aqui e vir acionar. Porque a melhor venda é esse aqui ainda, tá? Para ele vir pegar e assumir. Aqui a queda. Que ele captura a liquidez aqui do pessoal que tentou vender. E vai pegar a liquidez aqui do pessoal que tentou comprar topo e continuar e não querer perder a continuidade alta. Então ele vem, pega esses dois, manipula e depois ele faz o seu movimento padrão que é cair. Então pessoal, a gente teve essas 3 operaçãozinhas, né? Stop curto aqui, um stop curto aqui e um gain gigante aqui. Então aí vocês têm que ver o que vocês querem, ser assertivos ou lucrativo. Eu prefiro ser lucrativo. Vocês podem ver que a maioria das vezes as minhas operações dão stopzinhos curtos, mas quando pega é sem freio, sem dó. Só que aí tem que ver o seu estilo operacional, o seu estilo de trader também, tá? Então para amanhã o que a gente tem? A gente tem uma tendência de baixa, né? Ele veio agora, deixou essa zona bonita de liquidez aqui, onde ele não quebrou a estrutura aqui de continuidade, ou seja, a gente está usando essa referência aqui desse topo e esse fundo. Sendo aqui, ó, vamos deixar marcado em vermelho aqui, sendo a melhor região de venda, tá? Se ele é a melhor região de venda, o que a gente pode esperar para um pregão de amanhã? Caso ele amanheça aqui, tá, pessoal? Como eu falei, a gente pode tentar um leve com H aqui, que não vai dar para vocês verem. Excluir aqui. A gente pode ter uma chance de venda aqui, ó, nessa região, tá? Desse order block aqui, tá bom? Que é o que chama mais atenção por causa dessa violinada aqui, essa manipulação. Então é ele que deu início a tudo isso aqui, então ele vai ser o nosso chamativo. Vou tirar esse aqui, porque esse aqui já não importa mais, né, pra gente. E a gente tem essa zona de liquidez aqui, né, ó, travando todo mundo aqui, ó. Onde ele pode fazer um Judas Swing. O que é o Judas Swing? Ele pode mostrar que vai para um lado, que ele quer ir, né, manipula o fundo e sobe. E vice-versa, né? Caso ele queira cair, o que ele vai fazer? Ele vai vir, manipular o fundo, dizer para onde ele quer, manipula o topo e cai. Então a gente tem um mercado que vai estar preso nessa zona de liquidez amanhã aqui, ó. Ele está preso nessa zona de liquidez, fiquem bem atentos, tá? Com isso aqui, ele nascendo nessa região aqui, ó. Se ele não der entrada aqui, se vier caindo, a gente pode ter uma compra aqui, ó. Abaixo dessa liquidez que a gente tem aqui, nesse pequeno order block aqui. Deixa eu mudar para cá. Aqui, ó. A gente vai ter uma pequena entrada nesse order block aqui embaixo. Caso amanhã ele amanheça nessa região aqui por dentro dessa região de lateralização, a gente não vai ter nada, tá? A gente vai ter essa venda aqui, tá? Dele querer manipular, como falei, o Judas Swing. E essa compra aqui, quando ele romper esse topo aqui, tá bom? Ou você pode pegar aqui também na estratégia de liquidez, que você só entra aqui e surfa o movimento. E a melhor venda nossa aqui em cima, tá? Agora bora dar uma olhada lá no dólar. Pessoal, já que no dólar, o que a gente tem? A gente tem um movimento que a gente tinha marcado. Essa região aqui, né? Esse order block. Que deu todo o início desse movimento aqui. E hoje ele dá continuidade rompendo esse fundinho aqui, né? Então se ele rompeu esse fundinho, a gente tem isso aqui como zona de liquidez, tá? E possível entrada aqui, da qual ele infelizmente não chegou e andou. Então a gente descarta para amanhã, tá bom? Então a gente descarta. Olhando bem o pregão, a gente vendo que ele perdeu esse fundo aqui, ó. Vou dizer pra vocês, eu não consigo ver compra aqui porque é uma região onde tem muitos fundos aqui, ó. Fica difícil marcar porque é tudo zona de liquidez, porque é uma LTA. A gente vê um movimento que desce liso e depois ele não consegue vencer aqui e vem testar aqui em cima. Aqui já fica um pouco melhor, porque ele negou a continuidade aqui, né? Só que ele precisa dar oportunidade do movimento maior, que é essa aqui, né? Que a gente tem aqui, dessa máxima. E perdão, peraí, apagar aqui. Aqui, melhor. Para dar continuidade desse movimento aqui, ó, que não foi corrigido, né? É um fake boss. Então, ele para dar continuidade dessa baixa, ele precisa corrigir os 50% aqui e vir, tá? Então, por isso que a gente pode esperar para amanhã. A gente tem, isso aqui a gente apaga, tá? A gente tem uma possível compra
nesse Fairway Gap aqui, tá? Abaixo dessa zona de liquidez aqui. Coloquei a seta sem querer, mas perdeu abaixo dessa zona de liquidez. E a gente também tem uma zona de liquidez aqui em cima, ó. Se a gente tem duas zonas de liquidez aqui, a gente pode talvez pegar uma venda nessa região aqui, ó. Deixa eu marcar aqui o melhor. Nesse Fairway Gap aqui, tá bom? Ó, a gente vai refinar ele aqui. E a gente vai ter uma possível entrada dependendo de como ele vir. Se ele amanhecer nessa região aqui, ó, pode ser que ele dê a sua entrada para depois cair o movimento. Já amanhecendo por aqui, ele pode vir aqui e subir. São esses movimentos que a gente tem para o dólar amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.